Jacó, a história incrível da fé que transforma vidas para sempre. Desde o início da história de Jacó, encontramos um homem cuja vida é marcada por desafios profundos, escolhas difíceis e uma fé que será provada em vários momentos. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, não nasceu em um contexto comum. Ele já chegava ao mundo segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, mostrando desde o nascimento a luta que sua vida enfrentaria. A Bíblia nos revela que Jacó era um homem astuto, alguém que, apesar das suas imperfeições, foi escolhido por Deus para cumprir um propósito grandioso. Na narrativa, percebemos que ele não apenas lutou contra seu irmão por direitos de primogenitura, mas também contra suas próprias limitações e dúvidas interiores. Jacó nos ensina que, mesmo com nossas falhas e erros, Deus tem um plano que se cumpre. A história dele é um convite para refletirmos sobre como lidamos com as situações difíceis, como a busca pelo que Deus nos prometeu exige paciência e confiança. Será que nós também não tentamos, às vezes, alcançar nossas bênçãos pelo nosso próprio esforço, em vez de esperar e confiar no tempo do Senhor? A trajetória de Jacó nos convida a perceber que a jornada da fé é uma caminhada constante, onde Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos totalmente o que está acontecendo. Agora, diante dessas reflexões, podemos perguntar: como a experiência de Jacó nos prepara para enfrentar nossas próprias batalhas? Vamos continuar essa jornada para descobrir o que mais o Senhor tem a nos ensinar por meio dessa vida tão complexa e inspiradora. Quando observamos o momento em que Jacó foge de sua casa, percebemos uma lição profunda sobre o tempo de Deus e a necessidade de obedecer às suas orientações, mesmo quando não entendemos completamente os motivos. Jacó deixa o conforto do lar para fugir da ira de Esaú. Mas essa fuga não é apenas física, é também um movimento espiritual de aprendizado, crescimento e transformação. Deus fala a Jacó em sonhos, revelando promessas que o sustentam durante essa jornada cheia de incertezas e desafios. A visão da escada que alcança o céu simboliza que, mesmo na distância, Deus está presente, guiando e protegendo. Esta passagem nos lembra que em nossas próprias vidas, momentos de crise podem ser portas para experiências de encontro com Deus, onde Ele se revela e fortalece nossa fé. Se você está enfrentando um período difícil, reflita. Deus está ativo em sua história, mesmo quando tudo parece incerto. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. A história de Jacó está só começando e a transformação que Deus opera nele tem muito a nos ensinar. Será que você está aberto para essa transformação? Vamos juntos continuar a explorar essas lições poderosas. Um dos momentos mais intensos da vida de Jacó acontece quando ele enfrenta a misteriosa luta durante a noite, um episódio que revela muito sobre a natureza da fé e do encontro com Deus. Sozinho e vulnerável, Jacó trava uma batalha que não é apenas física, mas profundamente espiritual, pois enfrenta um ser celestial que desafia sua identidade e o faz questionar quem ele é. Essa luta simboliza a resistência e o confronto que cada cristão pode experimentar em sua caminhada, quando somos chamados a perseverar diante das adversidades e dúvidas. É nesse momento que Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus, marcando uma transformação radical no destino dele. A passagem nos mostra que a verdadeira fé não é a ausência de conflito, mas a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto e difícil. A bênção que Jacó recebe depois da luta não é apenas uma vitória, mas um novo começo, um renascimento espiritual que reafirma o propósito de Deus para a sua vida. Diante disso, é importante perguntar:
Você está disposto a enfrentar suas próprias lutas com coragem e fé? Seguiremos adiante para descobrir o que essa transformação significa para a vida de Jacó e para a nossa também. Depois da transformação na luta durante a noite, Jacó segue para a casa de Labão, seu tio, onde enfrentará outra etapa importante de sua vida, cheia de desafios que testam sua fé e caráter. Lá, Jacó se envolve em uma longa temporada de trabalho, marcada por promessas e enganos, especialmente na forma como Labão troca suas filhas para o casamento. A Bíblia nos mostra que Jacó amava profundamente Raquel, mas foi obrigado a casar-se primeiro com Lia, a filha mais velha. Essa situação revela como o plano de Deus pode se cumprir mesmo em meio às falhas e estratégias humanas, mostrando que a providência divina está sempre presente, mesmo quando tudo parece confuso. Jacó trabalha anos para obter aquilo que deseja, e mesmo diante das dificuldades, Deus o acompanha e o abençoa, fazendo-o prosperar. Esse momento de espera, esforço e perseverança nos ensina sobre a importância da paciência e da confiança em Deus, especialmente quando nossos planos parecem atrasados ou frustrados. Como Jacó, somos convidados a permanecer firmes, sabendo que Deus não abandona aqueles que caminham com fé. Essa passagem nos desafia a refletir sobre como lidamos com as esperas e as lutas do nosso próprio caminho espiritual. Será que reconhecemos a mão de Deus agindo mesmo quando não compreendemos os desígnios divinos? Vamos continuar explorando essa jornada que revela a fidelidade de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. A vida de Jacó na casa de Labão não foi marcada apenas por desafios, mas também por um crescimento espiritual profundo. Durante anos, ele trabalhou arduamente, mostrando perseverança mesmo diante das injustiças, como quando Labão trocou suas filhas e tentou enganá-lo nos acordos das terras e rebanhos. Contudo, Deus continuava a agir na vida de Jacó, abençoando-o abundantemente e fazendo com que ele prosperasse mesmo em meio às dificuldades. Essa parte da história revela um princípio poderoso. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança que depositamos nele. Jacó aprendeu que, apesar dos obstáculos e das decepções humanas, é possível crescer e avançar quando colocamos nossa esperança no Senhor. Essa experiência também nos mostra que o tempo de Deus é perfeito e que a vitória muitas vezes vem depois de muita espera e luta. Ao observar a vida de Jacó, somos desafiados a olhar para nossas próprias batalhas, entendendo que elas podem ser oportunidades de fortalecimento espiritual e aprendizado. Será que conseguimos enxergar as bênçãos disfarçadas nas dificuldades do dia a dia? A jornada de Jacó continua a nos ensinar que a verdadeira prosperidade está na fidelidade e na obediência a Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Essa história ainda reserva muitos ensinamentos que vamos descobrir. Um dos momentos mais marcantes na trajetória de Jacó é o encontro com Esaú, seu irmão, após anos de separação. Esse reencontro é carregado de tensão, pois lembramos das disputas e da fuga que marcaram o início da relação entre eles. Jacó, que havia partido temeroso e inseguro, agora volta como um homem transformado, cheio da graça e da bênção de Deus. A Bíblia destaca que, mesmo diante do medo e da expectativa de rejeição, Jacó escolhe agir com humildade e generosidade, enviando presentes e buscando a paz com Esaú. Esse episódio nos mostra como o perdão e a reconciliação são fundamentos essenciais para a vida cristã, pois Deus nos chama a restaurar relacionamentos, mesmo aqueles que parecem impossíveis de curar. A atitude de Jacó revela a força da fé que o sustentou, pois ele confiava que Deus estava no controle de sua história. Além disso,
Essa passagem ensina que a verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em vencer o orgulho, as mágoas e o medo que nos impedem de viver plenamente. Será que estamos dispostos a buscar a reconciliação nas nossas próprias relações, mesmo quando o passado é doloroso? Essa reflexão nos prepara para continuar acompanhando a caminhada de Jacó e as lições que ainda estão por vir. O capítulo da vida de Jacó, que revela sua transformação interior, se mostra quando Deus o abençoa com muitos filhos e riquezas, mas também lhe apresenta o desafio de lidar com conflitos familiares que testam sua fé e paciência. A convivência entre as esposas Lia e Raquel e seus filhos é marcada por rivalidades que refletem as imperfeições humanas, ainda que Deus esteja no centro de tudo. Jacó aprende que bênção não significa ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer firme em meio às provas, confiando na providência divina. A Bíblia nos ensina que Deus usa esses momentos para moldar o caráter de Jacó, preparando-o para ser o patriarca da nação escolhida. A multiplicação de sua descendência é símbolo da promessa cumprida de que dele viria um povo numeroso e abençoado. Contudo, essas bênçãos vêm acompanhadas de responsabilidades e desafios, exigindo de Jacó sabedoria e discernimento para governar sua família com justiça e amor. Essa parte da história nos mostra que a vida cristã não é isenta de problemas, mas que Deus está presente para orientar e fortalecer aqueles que o buscam de coração sincero. Você está preparado para entender que as bênçãos podem vir com desafios que fortalecem sua fé? A caminhada de Jacó ainda nos reserva ensinamentos profundos para nossa própria vida espiritual. Ao longo da vida, Jacó enfrenta momentos decisivos que revelam a profundidade da aliança de Deus com ele, especialmente quando Deus renova sua promessa e muda seu nome para Israel, símbolo de um novo chamado e propósito divino. Essa transformação não é apenas externa, mas profunda, sinalizando a passagem de um homem que vivia na astúcia para um servo que reconhece a soberania de Deus sobre sua história. Na luta que teve durante a noite, Jacó experimenta um encontro sobrenatural que lhe revela que sua força não está em suas próprias habilidades, mas no Deus Todo-Poderoso que o sustenta. Essa mudança de identidade traz responsabilidade e esperança, pois Israel passa a ser o pai de uma grande nação, cuja missão seria cumprir o propósito de Deus na terra. Esse momento nos desafia a refletir sobre as nossas próprias transformações espirituais. Quantas vezes precisamos ser confrontados, tocados e mudados para que possamos cumprir o chamado divino? A experiência de Jacó nos lembra que Deus opera em nossas fraquezas para manifestar sua glória e que a verdadeira força surge do reconhecimento de que somos dependentes do seu poder. Será que estamos dispostos a aceitar a mudança que Deus propõe, mesmo que ela nos leve a lugares desconhecidos e difíceis? Essa reflexão nos conduz a entender o quanto a fé exige entrega total e confiança absoluta no Senhor. A relação de Jacó com seus filhos revela uma complexidade emocional e espiritual que reflete as bênçãos e os desafios da vida familiar. A preferência por José e a demonstração de afeto visível despertaram ciúmes e conflitos entre os irmãos, culminando em traições e grandes sofrimentos. Porém, através dessas experiências dolorosas, Deus conduziu um plano maior, preparando o caminho para a salvação e preservação do seu povo. A história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, é uma demonstração clara de que mesmo nas situações mais adversas, a mão de Deus está presente, transformando o mal em bem. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a soberania divina e como ela opera nos bastidores das nossas vidas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo.
Jacó nos inspira a buscar a presença de Deus nas horas mais sombrias, confiando que Ele está ao nosso lado para nos fortalecer e guiar. Jacó, apesar das suas falhas e imperfeições, confiava na promessa de Deus e viu, ainda que tardiamente, a restauração da família que parecia perdida. Essa passagem nos desafia a olhar para nossos relacionamentos com amor e perdão, reconhecendo que Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis para cumprir seu propósito perfeito. Estamos prontos para reconhecer que, mesmo em meio ao conflito e à dor, Deus está agindo em nossa história? A jornada de Jacó nos convida a essa profunda reflexão, preparando-nos para os próximos ensinamentos. Um dos momentos mais profundos da vida de Jacó acontece quando ele se prepara para reencontrar Esaú e enfrenta o medo que o acompanha há tantos anos. A tensão entre irmãos que parecia insolúvel é uma metáfora para os desafios espirituais que todos nós enfrentamos em nossas vidas, onde a reconciliação é sempre possível, mesmo quando a esperança parece distante. Jacó ora e se humilha diante do Senhor, reconhecendo sua fragilidade e dependência do Deus que o guiou desde o ventre de sua mãe. Essa postura de entrega e fé nos mostra que a verdadeira força espiritual nasce da humildade e do reconhecimento de que, sem Deus, somos incapazes de superar nossos maiores temores. Deus responde e Jacó experimenta uma paz profunda, mesmo antes de ver Esaú, mostrando que a confiança no Senhor transcende as circunstâncias. A Bíblia nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está presente para aqueles que o buscam com sinceridade. Esse reencontro não apenas reconcilia duas pessoas, mas restaura um propósito maior para toda uma nação, pois a bênção que Jacó carregava precisava ser transmitida e preservada. Essa história nos questiona sobre nossa própria fé e coragem para enfrentar os obstáculos que se erguem em nosso caminho. A vida de Jacó é um convite para abraçar a fé, a humildade e a esperança em cada momento. Ao longo da trajetória de Jacó, vemos como Deus opera de maneira misteriosa e poderosa para cumprir suas promessas, mesmo através das imperfeições humanas. Jacó, conhecido por sua astúcia e falhas, é um exemplo claro de que a graça divina não depende da nossa perfeição, mas do propósito soberano do Senhor. Quando Deus renova a aliança com Jacó, ele reafirma que seu plano é maior do que qualquer erro ou falha e que o seu amor é fiel para guardar as promessas feitas aos patriarcas. Essa certeza nos ensina que, apesar das dificuldades e tropeços, devemos permanecer firmes na fé, confiando que Deus está trabalhando para nos conduzir ao seu desígnio. A fidelidade do Senhor é o fundamento que nos sustenta, mesmo quando a jornada parece incerta ou difícil. Jacó recebeu bênçãos e responsabilidades que ultrapassavam sua compreensão. E isso nos lembra que o chamado de Deus é um convite à transformação contínua. Nossa história, assim como a de Jacó, pode ser marcada por renovações e novas oportunidades para caminharmos em retidão e propósito. Isso nos desafia a não desistir, mas a manter o olhar fixo em Deus, certo de que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como podemos hoje aceitar a graça que renova e transforma? Essa é a pergunta que nos impulsiona a seguir adiante. Na última fase da vida de Jacó, quando ele abençoa seus filhos e profetiza sobre o futuro de cada um, vemos o cumprimento das promessas divinas e a consolidação de um legado espiritual que ecoaria por gerações. A bênção que Jacó concede não é apenas um ato familiar, mas uma manifestação da vontade de Deus para o seu povo, revelando planos que ultrapassam o tempo presente. Cada palavra proferida carrega significado profundo, mostrando que Deus está atento à história humana e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, conforme ensina a Escritura.
Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da fé e da obediência ao propósito divino, mesmo diante das incertezas da vida. Jacó, já velho e marcado por muitas experiências, serve de exemplo para que também possamos reconhecer a soberania de Deus em nossos caminhos e confiar que Ele dirige nossos passos com sabedoria infinita. Sua vida, repleta de altos e baixos, nos ensina que a jornada cristã é feita de lutas, aprendizados e, acima de tudo, de uma confiança inabalável no Senhor. Ao contemplarmos as bênçãos finais de Jacó, somos levados a meditar na fidelidade de Deus, que nunca falha e sempre cumpre o que prometeu, mesmo quando tudo parece perdido. Ao encerrarmos esta jornada pela vida de Jacó, somos convidados a refletir profundamente sobre a fidelidade de Deus, que atravessa gerações, transformando fraquezas em forças e imperfeições em bênçãos. A história de Jacó nos ensina que mesmo em meio a lutas, enganos e incertezas, a mão de Deus nunca se afasta daqueles que confiam nele com o coração sincero. A caminhada de fé é marcada por momentos de prova, mas também por renovações constantes, onde a graça divina renova nossas forças e nos conduz ao propósito eterno. Que possamos, assim como Jacó, aprender a reconhecer a presença do Senhor em cada passo, a nos humilhar em oração e a buscar sua direção com coragem e esperança. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder do Deus que transforma, restaura e abençoa, segundo sua vontade perfeita. Agora, em comunhão, elevemos nosso espírito em oração, pedindo a Ele que guie nossos caminhos, nos fortaleça e nos conceda paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém.